Diretamente aqui da Remax Par, agora com um grande amigo, né? Que a vida, a amizade, eu costumo dizer que a vida vai mostrando quem são amigos, né? A gente começou com uma relação profissional, né? De parceria, e a gente tem amizade hoje. Então, tenho um prazer de apresentar aqui meu colega, né? Dirigente imobiliário, corretor de imóveis e meu amigo Bruno Giarato. Isso aí, Marcos. Com você, Bruno. Isso aí, Marcos. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder participar de um podcast com você, poder trocar essa ideia, colocar quem que é o Bruno aí no mercado imobiliário em tão pouco tempo, né? Perto aí de você, que já são 36 anos, eu com 6 anos, um jovem aprendiz ainda. Mas é um prazer estar aqui com você hoje. Não, e eu tô querendo saber dessa história, porque eu sei que você nasceu em São Paulo, né? E como é que sua vida profissional até ou de jovem, né? As voltas que você deu até como chegou em Franca, porque e como surgiu o mercado imobiliário na sua vida. Maravilha. Isso eu tô curioso, acredito que o pessoal também. A história é longa, vocês vão ter que estar preparados aí para ouvir. Eu mudei bastante, morei em São Paulo, nasci em São Paulo, né, capital, e assim, meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 10 anos de idade e meu pai mudou pro litoral, minha mãe ficou em São Paulo. Aí morei com minha mãe um tempo, e logo em seguida fui morar com meu pai no litoral, vi que era uma cidade mais tranquila que a capital. Uhum. E fui morar no litoral. Ruim, hein? Então, morei no litoral. Bom demais. Litoral sul de São Paulo. Morei em Peruíbe até meus 15 anos de idade. Depois eu mudei para Itanhaém. E com 13 anos eu já comecei a trabalhar, porque meu pai era dono de quiosque, na beira da praia. Então você já teve uma relação jovem com comércio, com servir, né? O servir. Porque quiosque tem que saber servir bem, hein? Tem que fazer amizade, né? Porque assim, o pessoal vai pra distrair a cabeça, né? Não vai pra curtir, né? Aquela coisa cansada de São Paulo e chega no litoral que é ter boas relações, ser bem atendido. Então assim, eu aprendi muito. Aos 13 anos comecei nessa parte aí comercial. Aquela época o quiosque aceitava cheque, pra você ter ideia. Então. É isso aí. Então, assim, hoje já com 40 anos, né? Fui morar em São Paulo, voltei para morar em São Paulo com 18 anos, saí do litoral, voltei para São Paulo e comecei no comércio, trabalhando em shopping, center, foi assim meu foco. Ah, que legal. Com 17 anos eu entrei na C&A, trabalhei por 6 meses. É uma escola, né? É uma escola. Passei por todos os setores ali, muitos setores. 6 meses de C&A, você já foi para uma loja mais chique? Depois da C&A, eu em um atendimento que eu tive de um gestor de uma loja de dentro do shopping, ele gostou do atendimento, falou assim, eu precisava falar com você, qual que é o seu horário de almoço? Aí ele já me chamou para bater um papo, né? E era uma loja de surfwear, né? Roupas do litoral, né? Praia, porque o pessoal de São Paulo vai muito, então... Por isso esse visual praiano aí. Tudo tatuado. É isso mesmo. E fui fazer essa entrevista, passei nessa entrevista e já comecei a ser comissionado. Aí que eu me apaixonei pelas vendas mesmo. Porque até então, meu pai era o dono do quiosque. Eu não ganhava comissão na hora que eu vendia alguma coisa. Era vendas, mas não era comissionado. E comia pra caramba, a gente pagava diferente. Pagava de outra forma. E dava prejuízo, viu? Dava muito prejuízo com comida lá. E assim, quando eu comecei a trabalhar nessa loja, comecei a ser comissionado, eu comecei a entender realmente a parte, o que é o gostoso da venda. Não é só o dinheiro, não é pelo dinheiro, mas você se satisfazendo e colocando assim os seus sonhos. Uhum. Você vai falar, eu tenho sonho. Uhum. Se eu ganho um salário fixo, meus sonhos são limitados. Se eu ganho uma comissão,
e o céu é o limite, Dá para sonhar. dá para sonhar mais longe. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E a venda não é só pensar no que vai vir de resultado, entendeu? Não é isso. O bom atendimento, o resultado da parte financeira, ela vai vir consequentemente. Porque ela vai gerar recorrência, né? Vai gerar indicação. Indicação. O cliente volta. Exatamente. Ainda, né? Até no ramo de quem é corretor hoje, eu não vou mudar o assunto, vou continuar lá, mas quem é corretor hoje e pensa que o cliente vai comprar uma vez só, ele está muito enganado. Está muito enganado. Muito enganado. Então, fui trabalhar nessa loja de surf com 18 anos de idade, trabalhei até meus 23 anos, fazendo faculdade. Ficou 5 anos lá, ficou bom. Fiquei 5 anos em São Paulo. Aí fazia faculdade e trabalhava em loja. E aí, um dia, eu namorei uma moça 5 anos. Isso aí vocês cortam, tá, gente? E ela era psicóloga. Faz parte da sua história. Faz parte da minha história, é isso aí. E assim, foi bacana que eu aprendi muito com ela sobre recursos humanos, porque ela era psicóloga e ela trabalhou na GM. E ela fez toda a contratação daquele novo Vectra daquela época, né? Ela fez a contratação de tudo, de engenheiro, de tudo. Então, ela era uma pessoa muito inteligente. Então, diz que você conhece faz tempo, que faz aquela avaliação para saber se é extrovertido, analítico, aquela coisa toda, você já tá memorizado. Ela me ensinou. Ela me ensinou a entrar numa entrevista. Assim, é importante. Eu vim aqui fazer uma entrevista, se eu vou entrar na Remax, eu entrar no site da Remax. E há anos atrás, quando a internet começou e era aquela questão de Orkut, o pessoal estava preocupado em fazendinha. Não estava preocupado... Fazendinha. Em na hora que fosse fazer o emprego e ver se aquela empresa já estava na internet e qual que era o segmento dela. Então ela me ensinou vários macetes de como chegar preparado para uma entrevista. Então, aí com 23 anos, infelizmente, ou felizmente, né, assim, era uma pessoa muito bacana, mas acabou, não tinha mais amor, né, assim, então a gente acabou separando. E aí eu vim visitar o pai, em Franca, que estava morando aqui em Franca. E seu pai saiu da praia e veio para Franca. Meu pai saiu da praia, voltou para a capital e da capital veio para Franca. Maravilha. E aí eu vim visitar ele numas férias de julho, de serviço e faculdade, e vim visitar. Vim para passar 15 dias, passei 30, voltei para São Paulo, fiquei 21 dias e vim embora para Franca. Acho que deu um imã, te puxou para casa, não saiu da tua cabeça. Olha só, impressionante. Me puxou porque assim, e lá, São Paulo, eu era muito agitado, trabalhava em loja, faculdade, eu era um jovem muito ativo. Então, se o pessoal falava assim, terça-feira, vamos pro bar? Eu falava assim, eu vou. Perdia uma. Eu não perdia uma. E isso eu comecei a ver que estava me atrapalhando. E muitas das vezes, Marcos, até que sirva para os jovens, né? A gente escuta muitas vezes a nossa mãe falando assim, olha, escolhe melhor suas amizades, vê com quem que você tá andando. E o jovem rebelde, de pai e mãe separado, ou que não seja também, porque pode ser que, né, a pessoa não seja separada, seja rebelde, acaba escolhendo amizades que não são bacanas. Mãe nunca fala pro mal, né? Fala pro bem. Pro bem. A gente é meio teimosão, né? Mas realmente tem hora que dá um clique na vida, e que bom que deu esse clique em você, porque é difícil falar não quando a gente é jovem, né? A turma, não, fica aí, mais uma, vamos passar ali e tal. Quando você vê, amanhece. Só que no outro dia tem que trabalhar. Firme e forte. Aí você vai morto, né? Vai o corpo. Não deixa de ir, vai eu não deixava de ir. Mas a mente, o resto não vai nada. Não vai. E quando ia também, chegava no final do dia, tava desgastado. O final do dia seguinte tava ruim, não ia pra faculdade direito, cabeça ruim. Então, assim, eu decidi que eu falei assim, eu vou para Franca, uma cidade menor, onde eu, com o conhecimento que eu tenho daqui de São Paulo, eu consiga algo bacana. Sim. Né? E aí eu cheguei,
eu fui procurar emprego, entregar currículo na praça, né? Entregar currículo na praça de Franca, saí entregando currículo. Cheguei no dia 21, né? 21 de agosto de 2007. Olha. No dia 1º de setembro, eu conheci a minha esposa, 10 dias depois que eu cheguei em Franca. Ó, que 10 beleza. dias depois. Então esse era o imã que tava te puxando, hein? Então. Fala que a providência divina já tava, ó, tá aqui. Tá aqui. E assim, foi bate-papo da UOL. Cheguei, não conhecia ninguém, entrei naqueles bate-papos do UOL e conheci ela. Conheci, no dia 1º a gente se conheceu pessoalmente, porque eu conheci logo que eu cheguei aqui, entrei e falei assim, vou fazer amizade, né? Vamos ver se eu conheço boas pessoas, né? Sala de escutar a bate-papo. mãe, aí entrei no bate-papo. E logo conheci ela. Comecei a namorar logo, escolhi melhor as amizades, né? Escutei a mãe, já estava com 23 anos de idade, então escutei minha mãe. E comecei a namorar a Thalita, que é minha esposa hoje, e fui trabalhar no comércio. Você vai lembrar a loja. A de hoje, Surf Shop. Lembro. De esquina ali na Major Claudiana. Major Claudiana. Isso. Os donos lá, Geisa e Alexandre Noronha. A família Noronha. Sei. Eles tinham 5 lojas. De hoje, 775 do shopping. A de hoje era esquina com o Banco do Brasil, né? Isso mesmo. E o arroz com feijão era do lado, na calçada, você lembra? Lembro. Tinha meia dúzia de mesa, o Tadeu, do arroz com feijão. É verdade. Tinha mesmo. Você falou, lembrei. E eu fui trabalhar na de hoje, entrei como vendedor. E ali eu já conhecia a pessoa que ia me colocar no mercado imobiliário. Só que ainda não era. Na época. Né? Eu entrei procurando o gerente da loja e fui entregar meu currículo. Aí entreguei meu currículo, falei assim, já trabalhei em loja de surf. Tá vendo esses óculos aqui? Eu entendo tudo sobre eles. Eu já vendi meu peixe ali para quem tinha que vender, né? E a pessoa ali mesmo falou assim, você não quer fazer um teste sexta-feira? Vem sexta e sábado, faz um teste com a gente. Falei, faço, vamos lá. Aí fui sexta e sábado fazer um teste. No sábado de manhã ela já me chamou, falou assim, vai ser um teste, mas pelo que a gente já viu ontem, você vai permanecer na loja, vai ser vendedor. Já ficou com medo de perder, né? Já chegou voando. Ficou com medo de perder. Só falta você me dizer que no sábado você foi o melhor vendedor da loja, né? Não, eu trabalhei muito. Eu trabalhei pouco como vendedor, Marcos. Eu fiquei. Não, falando nesse sábado de estreia. Nesse sábado de teste. Eu vendi bastante. Vendi muito. Na sexta-feira mesmo. Porque assim, eu sempre tive na cabeça, quando trabalhava com roupa, se o Marcos chegasse na loja. Pisou na loja, né? O Marcos entrou na loja. Ele vai chegar e vai falar assim: eu quero comprar uma camiseta. Você tá comprando. Eu não tô te vendendo. O vender é diferente. Exatamente. O vender é que depois que você comprou sua camisa, o que você levou a mais eu vendi. Vendeu, fala que é o cara do mascate, igual aquele vendedor de Bíblia, né? Que ele saía de casa em casa, ou de enciclopédia, que não existe mais. Não existe mais. Né? Que a pessoa tinha que bater, você estava na sua casa lá trabalhando. Fazendo a janta, o almoço. O janta bate no portão e você está interferindo para vender algo para ela. Agora, realmente, a sua visão é correta. A pessoa adentra uma loja, ele quer comprar uma camiseta, ele quer comprar. E não é você que está vendendo. Aí você vai lá e serve e pode expandir essa compra, né? Isso aí. A ideia sempre foi essa, porque aí a pessoa, assim, o meu ticket aumentava, porque eu sempre trabalhei com meta em lojas. Sempre teve meta. Sempre teve algum joguinho que colocava bolinha vermelha, preta, dourada. Se alcançava a meta da semana, você era dourada. E aí ficava exposto para todo mundo ver. Todos os vendedores. E você sabe que nesse ramo de vendas tem essa energia gostosa. Claro, né? Claro. De você... Planejamento é tudo. Planejamento é tudo, né? Ter meta é o essencial. Então, aí eu fui para essa loja, né? E com 45 dias, eu fui convidado para gerenciar a loja.
Aí me chamaram, o seu Alexandre Noronha chamou, a Geisa, e fizeram a oferta para mim poder virar gerente da loja. Que legal. E nesse tempo que eu fiquei de 45 dias, tinha um rapazinho dentro dessa loja. Nessa época esse rapaz tinha até cabelo, hoje ele não tem mais cabelo. É Humberto Giardini, proprietário da Giardini Imóveis. Uhum. Isso. Ele estava lá iniciando a carreira dele como vendedor, né? E foi essa primeira relação. Já corretor, né? Porque a mãe dele é corretora. A mãe dele... Veio depois? Ele começou primeiro? Foi assim, ó. O Humberto, ele tinha 18 anos quando eu conheci ele. Ah, tá. Então, era isso há 18 anos atrás. Que quando legal. eu cheguei aqui em Franca. Então, fazem 18 anos que eu cheguei em Franca. Então, o Humberto, ele queria ser vendedor. Queria ingressar nessa parte de vendas. Sei. E ele mesmo conta. Ele falou assim, o Bruno chegou para pegar meu lugar. O Bruno chegou na loja para pegar meu lugar, porque ele era vendedor e eu fui vendedor, junto com ele, mais 2 pessoas que tinham lá. Ah, então, que legal. Então ele trabalhava na loja também, como vendedor? Eu como vendedor. Não, e ele? Ele como vendedor também. Ah, da loja também. Da loja Agora também. Entendi. Você entendeu? Você era colega de venda. Colegas de venda. Que legal. Aí, com 45 dias, eu virei gerente dele. Né? E eu lembro que foi assim, na época em dezembro, que foi onde o negócio aconteceu mesmo, que em janeiro eu virei gerente, eu falei para a supervisora, eu falei assim, eu posso entrar às 9 da manhã e ir embora às 10 da noite? Porque o comércio, no centro, ele à noite, ele trabalha em dezembro, ele Até trabalha às 10, até às 10. Isso. Aí ela falou assim, olha, nunca ninguém me pediu isso. Aí eu falei assim, é porque eu sou de São Paulo? E lá no shopping a gente fazia horário porque a gente queria bater meta e tal. Eu tô disposto, porque eu sei que esse é o mês de eu ganhar dinheiro. Exatamente. Em janeiro o negócio vai dar uma caída. Muda, né? Muda tudo. Muda. Então eu preciso correr. Ela falou assim, olha, eu falei, eu preciso de meia hora de janta. Se você me der meia hora de janta, tá tudo certo. Pauleira. Eu vou com alguma coisa. E pauleira, o mês inteiro de dezembro. E Humberto como vendedor. E aí Humberto, a primeira vez, falou assim, você não vai embora? Eu falei, não, vou ficar até 10 horas. Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, vou dobrar, vou trabalhar, preciso vender, preciso ganhar dinheiro, né? Focado, né? Isso que você tinha pra fazer, né? É isso que eu tinha pra fazer. E eu tinha conhecido a Thalita, uma moça bonita. Opa, e eu precisava ela. comprar uma moto. Eu precisava dar um jeito. Tava a pé. Tava a pé. Era novo, 23 anos. Não era pra estar a pé, né? Mas... Tava a pé. Tava a pé. Gastava... A bebedeira, né? A bebedeira não deixava comprar. É isso mesmo. E aí, passaram-se 1 ano e meio. O Humberto, ele foi transferido para a loja do shopping uma época. Depois ele voltou para o centro. E aí ele chegou e falou assim, Bruno, minha mãe vai abrir uma imobiliária. Aí eu vou para lá aqui. Aí eu falei, isso aí, tem que ir mesmo. E ele foi. Não segurei. O Humberto, quando eu entrei, ele era o pior vendedor. E ele conta na história dele. E ele se tornou um bom vendedor. Ele foi bem treinado ali naquela época, por mim, pela Mayra, que era gerente lá do shopping. Ele teve um treinamento. Ele entendeu que o Marcos ele não entrava para comprar só a camiseta. Ele tinha que sair com a calça, com tênis, com óculos de sol. Agregar valor. Aproveitar o tempo, né? Aproveitar o tempo. E tinha ranking, né? Aí quando o ranking, ele mexe com o ego de muita gente, né? Ele mexe no... No modelo Remax tem o ranking também. Tem o ranking, né? Exatamente. Então. O cara vai ficando para trás e falou, opa, peraí. E ele vai aprender. Aí ele começou a observar quem está na frente. O que ele está fazendo que eu não estou fazendo. Ô Marcos, eu tenho um ditado. E que fique para todos, tá? O sucesso deixa rastro. Exatamente. Então, o sucesso deixa rastro. Acompanha quem tem sucesso. Acompanha quem tem sucesso. Vê o que essa pessoa fez. Se dá para você colocar uma pitada da sua essência para que melhore aquilo, é perfeito. E vem de dentro para fora. De dentro você se melhora como ser humano,
prestativo, vai servir as pessoas, né? E aí o dinheiro é consequência É isso mesmo. disso tudo. Disso tudo. E deixa rastro mesmo. E deixa rastro. Deixa rastro. E aí foi aonde, o que aconteceu? O Humberto saiu e foi trabalhar no mercado imobiliário. E eu continuei conversando com ele. Então, amigos, né? Continuavam a encontrar. E nisso eu saí dessa loja. Eu saí dessa loja e falei, vou abrir uma loja para mim. Vou abrir uma loja ali na esquina. Eu abri essa loja. Na esquina da Santos Pereira com a Praça das Bandeiras. Descendo pro... Cheguei... Lembra da Mudari? Lembro da Mudari, lembro. Do outro lado da rua, uma esquina. Sei. Eu tinha presente, eu tinha bijuteria, tinha tudo que vendia. Na 25, no Brás, tudo que tinha dentro dessa loja. Acho que eu cheguei a comprar lá pros meus meninos, joguinho, videogame, aquela coisa. Eu tinha um tanto de coisa. Teve uma moça que teve uma loja há um tempo atrás, eu não... Tinha uns CDs também, eu não lembro mais o nome dos jogos lá. PlayStation, essas coisas. Eu acho que tinha isso daí, e eu comprei também algumas... umas bugigangas, né, que você tá falando. Eu abri essa loja, só que no meio do caminho que eu abri a loja, surgiu uma vaga de emprego muito boa na Telefoto. Você lembra da Telefoto? Telefoto. Tinha na estação, e na Presidente Vargas e no centro, no calçadão. No centro, no calçadão, isso. Seu Toninho, Antônio Vicente, de Paraíso, era o proprietário. E a filha dele acompanhava tudo junto, que é a Evelise, que era da Mary Kay, que andava com aquele cruiser rosa. E aí surgiu uma vaga de gerência. E aí eu fui fazer uma entrevista. E aí eu cheguei para essa entrevista como? Preparado. Entrei no site, a Telefoto já tinha um site. A Telefoto tinha um site. Eu entrei dentro do site da Telefoto, conheci tudo. Eu fui estudado. Naquela época tinha muito aquelas premiações que a cidade fazia para os comerciantes e eles tinham ganhado bastante troféu. Exato. Então eu sabia, eu estudei história da empresa. Porque sucesso deixa rastro. Sucesso deixa rastro. Aí na hora da entrevista eu fui lá com a Evelise, com o seu Toninho, eles perguntaram, deixa eu te falar, você é de São Paulo, tô vendo aqui no seu currículo. Você não conhece muita gente aqui? E comércio exige... É raro Evelise. Eu tenho uma irmã que chama Evelise. Evelise. Tá lá nos Estados Unidos, lá na Carolina do Norte, ó. Um oi pra ela. É isso aí. E o seu Toninho e a Evelise falou assim, você mora há pouco tempo em Franca. Eu vejo que seu currículo é bom, mas, né, você conhece bastante gente? Né? Eu falei assim, olha, eu conheço pouca gente. Mas meu negócio é aqui dentro, falei, né? Porque eu já entendi o que vocês trabalham. E aí eu comecei a falar tudo o que eles faziam. Aí ela olhou pro pai e falou assim, pai, primeira vez que eu faço uma entrevista, alguém entrou no nosso site para conhecer a gente. Aí ela pegou, e isso foi a grande jogada, lembra? Ela falou, entra no site, conhece. Fiz isso e deu certo. Entrei na Telefoto. E essa loja que eu tinha, eu deixei pra Thalita, que é a minha esposa. Só que ela não é comercial. E aí a loja começou a fazer assim, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Aí no terceiro mês eu já peguei e falei assim pra ela assim, vamos vender. Isso. Vamos vender. Eu vou... Você fica cuidando... A gente tava com o Miguel já, né? Você fica um tempinho com o Miguel, depois a gente vê um emprego pra você e deixa eu aqui na Telefoto, né? E... Parceirona, hein? Parceiraça. Nossa, não tem nem que falar. Com 18 anos, vamos fazer esse ano. Maravilha, parabéns. Anos. E aí, que... A loja fechou. A loja eu fechei, ela ficou e eu fui cuidar da Telefoto, né? Aí cuidei da Telefoto. Eles prestavam serviço de call center também, né? Tinha muita coisa ali, né? E aí você pegou um monte de... Quando eu comecei na Telefoto, não tinha o call center. Eles tinham um espaço ali atrás do call center para fazer um call center ali na estação. Só que o seu Toninho não tinha o call center ainda. Eles estavam começando. Tanto que eu comecei a entrevista
para entrar no call center, porque eles estavam começando. Ah, sim. Só que no meio do caminho, a mulher falou assim, ó, esse cara tem perfil para aquela gerência daquela loja do senhor. Então é melhor a gente não colocar ele no call center e colocar numa loja. Entendi. E aí foi onde eu recebi a proposta para Gerenciar a loja. gerenciar a loja. E aí eu fiquei lá com o seu Toninho 9 anos. 9 anos. 9 anos. Só que Maravilha. com os 3 primeiros, no meu terceiro mês eu sofri um acidente de trabalho, a caminho do serviço. Caramba. E eu fiquei 1 ano e 5 meses afastado De moto? de moto. Caiu de moto. Bateu. Caí de moto, bati. Um rapazinho novo me fechou. E aí eu vi o Moto é acidente. foda, né? nessa hora é... Eu fui jogar meu pé pra trás pra não bater as pernas. Meu pé entrou dentro da roda, Marcos. Nossa Senhora. Não saiu uma gotinha de sangue, não saiu nada. Eu Mas sentia destruiu. por dentro, destruiu um osso e no raio-x não mostrou, porque ele explodiu a parte de baixo do osso. Caramba. E depois de 40 dias com muita dor, aí... A cirurgia. Cirurgia. Senhora. Eu não tinha convênio nessa época. Chamei o Loucura, rapaz né? da Unimed. Falei assim, ó, você tá me vendo? Isso aí vocês cortam também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vocês não estão me vendo, você não tá me vendo com o pé quebrado, não. Ele falou, não, eu tô precisando vender. Ele precisava vender o título. Então me ajuda, porque eu me machuquei, aí eu fechei a Unimed. E aí eu consegui fazer meus exames, mas eu demorei 1 ano e 5 meses para me recuperar. Tirei o osso Depois de 3 meses de loja com ele, na telefoto. aí causa acidente, 1 ano e meio para 1 voltar. ano e meio para voltar, eu afastado com... Porque eu recebia por fora a comissão nessa época. Entendi. E ele tinha que me bancar. Fora o NPS, ele teve que pegar a comissão que eu ganhava, achar ali o coeficiente, o valor de 92% e me pagar por fora. E ele teve que me pagar. E isso... Te causou uma dívida de enorme. gratidão com ele, né? Isso. Tanto que eu fiquei 9 anos. Eu cheguei a cuidar das 3 lojas do seu Toninho. As 3 lojas. Eu virei meio que um supervisor de loja. A gente ser tocado por essas coisas é para poucos. Tem gente que acha, né, patrão, acidentei, eu podia ter voltado lá e depois rescindido e tal, mas isso daí fez diferença com certeza na sua vida, Isso. Inclusive até hoje faz nos seus negócios. Demais, Marcos. Né? Aí Não, e foi um ensinamento demais. reconhecer, ter gratidão, né? É, demais. A gente só reclama dos outros, mas não faz nada para ninguém. Por onde Ele eu- quer tudo dos outros, ele só pede. Ele só quer receber, não dá nada. É, tem Então, uma- isso não, essa conta não fecha. Né? E essa gratidão, ela tem um reflexo maravilhoso. Tenho certeza que agora para frente aí, depois desses 9 anos, Depois aí já foi para o imobiliário ou ainda não? Não, e depois desses 9 anos, o seu Toninho, ele ofereceu a loja, né, para mim comprar, a da Presidente Vargas. Só que ele me ofereceu com um sócio, porque esse rapaz era muito antigo na empresa. E a Sei. loja da estação ele não conseguia vender. Sei. Porque o call center ia sair de lá. E o que sustentava mais o aluguel daquela loja toda era o call center. E a Grande, loja era. não aguentava. Então ele fechou a loja e ia me vender a loja da Presidente Vargas junto com o rapaz. Aí eu não quis sociedade, acabei ficando de gerente. Gerenciei por 2 anos a Telefoto ali com um novo dono, que é o Renatinho, amigo meu, parceiraço. Mas chegou num sábado à tarde, ele falou assim, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, o salário hoje que eu te pago não tá dando. Meu sócio, que ele arrumou um sócio, tá ganhando menos que você. Olha Não só. consigo mais, ele tá na minha cabeça, não consigo mais. Eu falei, não esquenta a cabeça não. Graças a Deus aí. Deus usou ele para te Deus pôr pra... usou ele, pra pôr pra frente. Pra correr, pôr É, pra frente, né? pôr pra frente. Às vezes a pessoa tem esse papo, o cara fala uma verdade assim, o cara acha ruim, fica a vida inteira preso naquilo, né? E é uma libertação, é um toque divino, né? É um toque divino. Exatamente. Porque se você aproveitar, se você ficar se vitimizando, Toda a diversidade que tem, você tem que positivar. positivar, tem que tirar algo bom dali. E foi bom, porque assim, eu tinha um salário de 6 mil reais. Não era um salário ruim, era um salário bom. Filho em colégio particular, convênio, essas coisas, tudo que a gente quer dar para o nosso filho, né? Claro, o claro. básico, né? Porque se a gente for depender,
tá difícil a saúde pública, né? Então, assim, eu já me preocupei, porque eu não sou de salário de seguro-desemprego. Eu não sou de seguro-desemprego. Você aprendeu lá atrás ganhar comissão, né? Comissão, R$ 1.800, eu vou fazer o quê? Não vou pagar nada. Não toca, né? Não toca, isso foi no sábado. E na segunda-feira, às 8h30 da manhã, eu tava na Jardim Imóveis. Ó. Não, na segunda-feira, gente. Eu não esperei, eu falei, eu não vou nem dar entrada, eu não quero seguro, não quero nada. Não quero seguro-desemprego, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Decisão, aí ó. E abriu mão também, não posso mexer com nada agora, seguro-desemprego. Não, que isso, não pode. E a esposa e o filho? Não, e a responsabilidade daquela... A pessoa pagando escola e tal, você quer continuar. É isso aí. E aí eu cheguei lá 8h30 da manhã e pedi pra falar com o Humberto Giardini. Porque o Humberto, ele... Um dia você vai chamar ele vai te contar a história dele. Mas aí o Humberto, ele abriu a imobiliária com a mãe, aí ele acabou que passou um tempo, foi abrir a dele sozinha. Então ele abriu na Tião, na Vila São Sebastião, mudou ali pra Francisco Marques, ali na Simpliciano Pombo, ali do lado do Quatro Rodas. Certo. E aí ele mudou pra Cidade Nova. Quando eu entrei na... Cidade Nova na Capitão Anselmo. De frente à igreja. De frente à igreja de Santo Antônio. Você começou lá, em frente à igreja de Santo Antônio. Eu comecei lá. Ele acho que ele já estava no mercado há 7 anos. 7 anos o Humberto já estava no mercado. Até 7 não, até mais. Ele estava 7 anos no mercado. Com a imobiliária dele. Beleza. Só dele. Entendi. 7 anos só dele no mercado. E eu cheguei à Cidade Nova, a unidade da Cidade Nova, ia fazer 1 ano, tinha feito 1 ano, tinha acabado de fazer 1 ano que ele tinha se mudado para lá. E aí eu cheguei lá para procurar emprego de corretor de imóveis. Cheguei, aguardei ele lá 1h30. Aí ele chegou lá, me viu sentado no sofá com uma roupa diferente, não era um uniforme da Telefoto. Aí falou assim, e aí, tá de férias? Aí eu falei assim, não, fui mandado embora. Ele falou assim, graças a Deus. Aí eu falei assim, Humberto, você tá doido? Que graças a Deus, cara. Tinha um salário. Ele falou assim, mas Deus sabe o que faz, Bruno. Vamos conversar? Vamos. Aí eu entrei dentro de uma sala com ele. Ai, que beleza. Entrei dentro de uma sala com ele pegou, falou assim, vai trabalhar de corretor? Eu falei, vou. Ele falou, não vai. Eu falei, como não, Humberto? Preciso desse emprego? Ele falou assim, cara, seu negócio é outro, Bruno. Eu falei, como outro, Humberto? Eu nunca trabalhei no mercado imobiliário, como você tá falando? Ele falou assim, não, seu negócio é outro, é aqui dentro, mas você como gerente da imobiliária. Porque não tinha gerente imobiliária, né? Era o Humberto que tocava lá os seus 8 corretores, né? Fazia as reuniões dele. E aí eu falei assim, Humberto... sem conhecer nada de mercado, gerenciar, hein? Sem conhecer. Confiança, porque ele tem uma confiança com você desde a época lá da de hoje. É isso mesmo. Aí ele pegou e falou, você topa? Eu falei assim, Humberto, eu preciso conhecer o mercado. Não tem jeito de eu chegar gerenciando. Não é loja de surf, pô. Aí eu falei assim, mas eu topo o desafio. Só que aí... eu falei assim, deixa eu quietinho aqui assim, uns dias, avaliando. Só que os corretores começaram a alvoroçar demais. Mas é corretor? Ele vai ser corretor? Aí não aguentou. Ele falou, não, ele tá olhando porque provavelmente ele vai ser gerente da imobiliária. Ele comentou com os corretores dele. E eu passei assim, praticamente 15 dias. Marcos, eu entrava e observava. Entrava, observava. Os primeiros 5 dias eu fiz muito isso. Avaliava perfil, conversa, tudo que você imaginar. Porque dentro de uma sala de corretor é um monte de conversa. Porque tem o corretor, ele perde o foco e começa a conversar de outras coisas que não tem. Então assim, fiquei lá, conheci a equipe. É engraçado, né? Porque você podia ter visto assim com o olhar... que loucura isso aqui, não tem jeito. E você foi falou desse assim, jeito mesmo. Gente, desse jeito dá certo, imagina organizado.
E foi assim mesmo, Você deve ter Marcos. tido esse mindset, né? Se organizar isso aqui, nossa. Vai dar certo. Porque pra mim Não foi que era assim, assustador mesmo. desorganizado justamente nisso, perde o foco, vai falar de outras coisas, né? É. E não tem aquela gente, às vezes esquece um compromisso, fala, gente do céu. Porque quem trabalha em loja tem a sua rotina dentro da loja. Segunda, quarta e sexta, limpar. Aí bota, arruma, deixa tudo organizadinho. O corretor, eu vejo que cada dia surge algo diferente para ele, mas ele tem como se programar. Exatamente, tem como programar. Tem como se programar. Ele tem que deixar uma parte da agenda vaga dele para que caso surpresa. Pra surpresa. Exatamente. Perfeito, para surpresa. E se aparecer uma surpresa e esse horário for à tarde, ele não tava com esse horário vago, tenta comunicar com a pessoa da tarde e fala assim, surgiu um imprevisto? Se der, né? Claro. Não vai, né? Se tem uma negociação grande, querer mudar. Mas tenta mudar a sua agenda. Essa é a grande jogada de uma pessoa autônoma. Exato. Corretor. E ali, aquilo começou a me pegar muito, né? Olhando os corretores, falei assim, não tem uma rotina. Não tem uma meta exposta. Não tem um objetivo a alcançar. Tá todo mundo na recepção. Esperando alguém entrar. Tá cheio de gente, cheio de sala vazia lá pra dentro. Falei, algumas coisas a gente tem que mudar, Humberto. Né? Falei pra ele, algumas coisas a gente vai ter que mudar. Aí eu já coloquei uma mola na porta que dava acesso da recepção para salas do fundo, para não ficar aberta. E aí comecei a falar, gente, vamos ficar aqui dentro. E nisso não foi bom. Foi bom, mas não foi. Porque eles começaram assim, ai, nunca foi corretor, agora começou a colocar regra aqui dentro. É. Tem uma retaliação, né? Aí o Humberto assusta. Nunca vendeu um imóvel. Como que ele vai ajudar a gente? Não tem moral. Como que vai vender? Como vai que ajudar vai ajudar? que jeito? De que jeito? Aí o Humberto chegou e falou assim, Bruno, os caras estão achando que você não sabe vender. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, então, vamos fazer um anúncio. Ó. Aí ele falou assim, vamos fazer um anúncio. Onde você vai postar? Qual bairro você vai postar? Eu falei, Piratininga. Ele, por que Piratininga? Eu falei, porque tá em alta. Piratininga, tá todo... Nesses 15 dias que eu fiquei aqui, eu tô escutando os corretores. Piratininga, João Liporoni. Piratininga, João Liporoni. Agradeço muito o Dr. João, o Dr. Vinícius, que colocou no Piratininga, né, fazer aquele lançamento lá, que foi uma transformação também da minha vida, da história da Parra. Que legal. Que bacana. Maravilha. E aí eu peguei... Falei assim, vou postar um apartamento no Piratininga. Aí o Humberto falou assim, tem um de um conhecido meu, ele tem uma demi suite. Eu falei, o que é demi suite? Ele falou assim, é um quarto, um outro quarto que tem um banheiro no meio e os dois quartos conseguem usar o banheiro. Eu falei, legal, vou lá conhecer. Ele falou, você vai aonde? Eu falei, eu vou lá conhecer. Ele falou assim, é por isso que eu tô falando. Os corretores estão postando sem ao menos ir conhecer o produto. E você já está falando que você precisa conhecer o produto. Esse é o negócio. Aí você já falou. Como que eu vou vender um produto para você sem conhecer? Você não sentiu energia, não sentiu lugar, não sentiu nada, né? Não sentiu nada, não sentiu energia, não sentiu energia. Não viu o que é o tipo de construção, de acabamento, a localização, a vizinhança. Não é assim? Mesmo. É desse jeito. Aí eu fui conhecer o produto, fui conhecer o que é uma Madame Suite, fui lá, fiz um anúncio, preparei, joguei no Facebook, ele foi lá e patrocinou. Na verdade, a secretária patrocinou. Porque lá, a secretária que fazia tudo. Ela fazia... patrocinado, resolvia a máquina do café, cadastrava produto, era tudo naquela época. Fazia tudo. E ele pegou e falou, vamos subir o anúncio então. Subiu o anúncio, patrocinou. E aí começou. Chegou um lead. Chegou 2 leads. Aí eu falei assim, vou começar a conversar com essas pessoas. E aí eu atendi a dona Érica. Uma recém-divorciada, com um filho de 17 anos, iam completar 18 anos. Ela queria comprar um imóvel com 2 vagas de garagem. Olha só. E
falei o valor do preço do Piratininga, porque ela falou assim, me fala o preço antes de visitar, eu prefiro. Eu, não, eu te falo. Porque o corretor tem muito de segurar o valor do imóvel para, né? Fica escondendo. Fica escondendo. No anúncio. E quer criar uma relação de confiança. Aí não dá, né? Aí não dá. Passei para ela o valor, ela falou, não, isso não dá para mim, minha realidade é outra. E aí eu comecei a entender o que ela queria, que era 2 vagas de garagem e tal. E aí eu fui lá pro Vilagem Mundo Novo. E o Mundo Novo tem alguns terrenos também nós fizemos lá, Vilagem Mundo Novo. Legal. E lá tem alguns apartamentos que deram 2 vagas de garagem. Exatamente, E aí eu encontrei, fiz uma seleção de 3 apartamentos, Mundo Novo, João Liporoni, e fui mostrar os apartamentos para ela num sábado. Porque o Humberto combinou comigo, falou assim, você só pode atender depois das 5 ou no sábado, porque a imobiliária não abria. Entendi. Para não misturar as coisas, né? Eu tinha que ajudar o corretor. A minha função ali era ajudar o corretor. Aí eu falei, tá bom, fui lá atender no sábado, mostrei os 3 apartamentos. E a gente tem a mania de deixar sempre aquele melhor imóvel pro final. Quem disse que o melhor imóvel para você é para o seu cliente? Exatamente. Já comecei a aprender ali, no primeiro atendimento. Falei, Bruno, põe na cabeça a necessidade... É o melhor para o cliente. Não o melhor Exatamente. Para você. Você sabe como que a gente entende o que é melhor para o cliente? Com uma boa relação, com boas perguntas. Exatamente. Com conversa que não leve só a uma venda. Exatamente. Entendeu? Só a venda. A venda é a consequência de você entender a necessidade do seu cliente. A partir do momento que você entende a necessidade dele e que seja um vínculo Exatamente. que gere amizade e não uma falsidade. Sim. Não pode isso. É um interesse verdadeiro. É um interesse verdadeiro. Perfeito, Marcos. É isso aí. Você fala para mim poder te ajudar. Isso mesmo. Não é assim? Isso mesmo. Porque a função, às vezes, ela é ocupada e aí ela está na profissão dela no dia a dia e precisa do serviço de um corretor para poder buscar o que ela quer. Só que ela tem que dar as referências. Eu preciso disso, daquilo, eu gosto assim, assado, não é? É isso mesmo. O capital que eu tenho, o crédito aprovado. Onde que minha filha estuda, onde eu trabalho. Onde que estuda, trabalha, até para a logística dela. Né? E não é porque a pessoa tem um crédito de 300 que você vai pegar um produto de 200 e oferecer para ela por 300. De jeito algum. Isso aí já é picaretagem. Não, aí é outro departamento. Aí esse cara não aguenta muito no mercado. Aí eu falo que eu desavisado bandido. É isso mesmo. Aí é bandidagem. Bandidagem. Aí eu cheguei para dona Érica e falei assim, dona Érica, fala para mim, qual imóvel a senhora mais gostou que a gente vai voltar nesse imóvel? E a senhora vai... eu vou deixar a senhora lá um tempinho para a senhora sentir o apartamento, ver se é isso mesmo que a senhora quer. Ela falou assim, eu preciso falar um negócio para você. Tá acontecendo uma coisa aqui que nunca aconteceu. E que eu tive uma experiência, e eu vou ter que te falar com um corretor da imobiliária que você trabalha. E não foi essa mesma experiência que eu tô tendo. E assim, eu vi porque logo que eu entrei na Jardine, eu fiz o meu cartão de visita, coloquei gestor comercial. Eu já comecei a trabalhar esse novo cargo meu, né? Correto. E aí ela falou assim, eu vi que você é gerente. Eu falei assim, pode falar, você não vai prejudicar ninguém, você vai ajudar. Porque eu tô entrando agora, eu vou ser sincero pra senhora, né? Eu tô entrando agora na Jardine. Então você me falando o que aconteceu, eu vou ajudar. Ela me contou o que aconteceu, levei pra frente pro Humberto, a gente foi resolvendo as coisas. Mas enfim, sabe aquele primeiro imóvel que eu mostrei que eu achava que pra mim não era o melhor? Foi o que ela quis voltar. Olha só. E aí a gente voltou pra esse primeiro imóvel. E ela pegou e falou assim, gostei, vou pensar, vou trazer meu filho aqui. Pode, vamos trazer o filho. E tinha 2 unidades, uma superior e uma térrea. Eu aprendi outra coisa nessa venda. Fantástica, Marcos. Sabe qual foi o meu grande erro fatal? Foi assim, ela queria um apartamento térreo por causa do quintal. E ela foi falar mal do superior. E o corretor, para querer ser agradável...
concordou com ela. Não ponderou, né? Não ponderou. Concordou com ela que o superior realmente escuta barulho e tal. E aí, Mas é cada um. Tem gente que gosta. Tudo tem um pró e um contra. Tudo. Tem uma coisa na vida que eu aprendi com a minha esposa. Ela fala assim, nem tudo terás. Não é assim? É. Então, se você quer... Eu já morei em apartamento, né, no 20º andar. Só que o que acontecia? Na sacada, 20º andar, pousava urubu, cara. Eu tive que pôr tela para o urubu não entrar na sacada. Olha porque aí. o urubu tá no alto. Tá. Não é assim? É. E lógico que aí o prédio dá uma balançada. Quanto mais alto, mais balança. Hoje a gente vê pela internet esses prédios de 100 andares, 150 andares, como é que a água fica na piscina, né? Ele balança. Então você está no alto, você tem uma visão boa, mas tem balanço. E você está embaixo, você está mais seguro, é mais rápido para chegar embaixo, é mais rápido para sair, tudo é mais rápido, mas você escuta também um barulho, né, de alguma... Então nem tudo terás. É isso mesmo. Aí a dona Érica, ela acabou optando em ficar com o térreo. Aí ela falou assim, só minha dúvida, Bruno, é que não cabe uma mesa dentro desse apartamento. Aí eu falei assim, cabe uma mesa sim, dona Érica. Eu morei num Franca Garden e o Franca Garden... ele é uma aí você soube se adaptar. Aí eu peguei... Primeiro AP, isso é bom. O primeiro AP foi o MRV, é isso mesmo. Aí eu lembro assim, ela falou assim, não vai caber a mesa, Bruno, não tem jeito. Aí ela queria pôr a mesa dela. Não sei, não falou, só não cabia uma mesa. Aí eu falei assim, dona Érica, cabe, mas vamos fazer assim, eu vou atrás de outro imóvel para a senhora, a gente vai achar um outro imóvel que cabe à mesa. Lembra que eu te falei que uma coisa que eu fiz e que você pode ser que você nunca faria? Pode ser que você já tenha feito, vamos lá. No outro dia de manhã, eu levei uma mesa para dentro do apartamento, com 4 cadeiras, levei toalha, um vaso de flor e deixei uma proposta em cima da mesa. Foi ousado. Eu fui ousado, eu levei a mesa, as cadeiras e falei assim, dona Érica, tudo bem? Deixa eu te falar, tô aqui no apartamento. Ela trabalhava no escritório de uma fábrica. Tô aqui dentro do apartamento. E já tinha WhatsApp, tudo, né? Certinho. Tô aqui dentro do apartamento. Eu vou falar pra senhora, cabe uma mesa aqui. Trouxe uma mesa pra senhora dar uma olhada. Você não consegue dar um pulinho, sair daí e pedir pro patrão como é o sonho da sua casa? Será que ele não te libera? Ele falou assim, Bruno, não consigo. Mas deixa eu te fazer um negócio. Posso te chamar de vídeo agora? Falei, pode. Mudou a chamada pra vídeo. Aí ela falou assim... Meninas, vem cá. Olha, lembra aquele corretor que eu falei pra vocês que me atendeu bem? Olha o que ele fez aqui. Ele colocou a mesa. Não tava falando pra vocês que não cabia a mesa? Ela já tava me vendendo. Gente, que barato. Sem eu ser... Ao menos o corretor não tinha fechado nem minha primeira venda. Mas aí deu certo. Ela acabou ficando com o apartamento. Ela mostrou o diferencial. Pôs a mesa? Coloquei a mesa. Pus até pus toalha e pus um vaso de flor. O verdadeiro garçom, né, que serviu, fala, garçom, tem um tio que é garçom e fala, servir, cara, é uma maravilha. E a gente vê que, ontem eu estava conversando com o Wagner, que trabalha comigo, foi garçom nos Estados Unidos. E lá o garçom é diferenciado. Fala 3, 4 línguas e tal, né? O empresário conversa com o garçom, que é um cara antenado, porque ele serve, ele é muito habilidoso. E você foi habilidoso. Então, assim, agora tem o garçom corretor, ou a gente formar o corretor garçom. Né? Porque assim, no meu pensamento, eu já tinha procurado Matou bastante... a dúvida dela. Eu já tinha procurado os apartamentos com 2 vagas de garagem no valor que precisava. Eu falei assim, vai ser mais difícil eu achar outro imóvel do que eu levar uma mesa. Então deixa eu pular uma etapa e vou vender o que ela gostou. Mostrando você vendeu o apartamento e a mesa para ela ainda. Não, a mesa eu levei embora. A mesa eu levei embora. A mesa não. Mas eu lembro que nessa primeira venda eu ainda até presenteei ela, porque eu lembro que ela falava assim, nossa, meu sonho era ter um cooktop. Aí eu dei o cooktop pra ela de presente. Olha que maravilha. Foi muito bacana. Você vê que tá
comprando na luta, né? E como a gente luta, o cliente também luta. Né? Nosso ser humano ali é o próximo. É isso mesmo. Né? Faz ao próximo aquilo que faz com você, né? É isso mesmo. Que e foi maravilhoso, assim, a gente conversa, até hoje tem ela, assim, tem nas redes sociais, e assim, a moral da história, voltando lá atrás, o Humberto pegou e mostrou, falou assim, aqui ó, ele fez uma coisa que nem eu fiz e que eu jamais acho que eu faria, ele levou uma mesa, vocês achavam que ele não sabia vender, tá aqui, e ele colocou todo mundo na sala e falou isso, e mostrou o resultado. Só que nessa hora a gente viu que a gente deu um tiro no pé. Porque os corretores não queriam que eu vendesse. Eles queriam que eu vendesse para eles. Não é assim? Que ajuda. O corretor, ele quer ajuda do gestor. Ele quer que... dizer assim, que primeiro vem a surpresa, depois vem a dor de cotovelo. Né? Porque o cara que está no ramo, ele fala assim, pô, mas ele não... O ser humano... Tem pessoas que já agradecem na hora, entendem o feedback e tal, acho que a grande maioria. Mas existe quem está aprendendo no mercado, que eu chamo muito de desavisado, que não se apercebe dos toques que a vida dá, e fica desse jeito. Aí ele prefere criar uma confusão. Não, peraí, nós não estamos conseguindo, mas você não trouxe ele para gerenciar? Quer dizer, ele tem que ajudar nós e não fazer. Só que antes de você fazer, também ninguém te respeita. Você não faz nada, você não sabe o que a gente passa, e você foi ver e passou por todas as etapas que o corretor passa. Você foi ver um imóvel que era lá no Piratininga, né? Não tinha nada a ver com o Mundo Novo, certo? Entendi a necessidade. Qual que ela comprou? Mundo Novo? Mundo Novo. Mundo Novo? Mundo Novo. Olha que beleza. Mundo Novo. Tudo a gente que fez, a gente gosta, né, disso. Eu lembro de muita história. Mas eu imagino, você deve passar pelas ruas de Franca. Bom demais. Mas é interessante isso daí. As pessoas... você fez algo que é o que a gente forma aqui, o corretor empreendedor, dá esse feedback. Eles veem muito isso. Os corretores de sucesso é isso aí que você acabou de dizer, né? E tem gente que ainda fica na retaguarda, querendo o quê? Igual você falou, como você vai vender algo que você não entrou, você não conhece? Ele quer postar, mas ele não foi no imóvel. Chega lá, não sabe nem a chave que abre, não tem habilidade para abrir. E teve visita que eu fiz que aconteceu isso. É uma loucura, a gente dá umas erradas, não dá? Você assim, pô, olha que chato, o cara tá aqui comigo. A chave não é essa. A chave não é essa. Quer dizer, você não teve lá antes, você não sabe. É um absurdo. Não, tem que se preparar. O corretor, ele tem que para sair para os atendimentos... tudo sujo. Tem que tentar dar uma lavada. Nossa Senhora. Bom, mas o foco agora é o Bruno, né? A questão... em quanto tempo você falou que teve um tiro no pé? Né, que você falou que fez, contou sua história. Isso. E 8 corretores estavam lá. 8. Aí, o corretor que fez essa ressalta na reunião, que o Humberto pegou e falou assim, não, a gente vai resolver isso. E você vai ver que ele vai ajudar vocês. A gente saiu da reunião, o Humberto falou assim, ó, tá vendo? Estão tentando fechar uma área em Rifaina faz 1 ano. Eu já tentei. Eu não consegui, Bruno. Você não quer descer lá em Rifaina e tentar você fechar esse negócio? Porque eles nunca fecharam uma área dessa. Estavam doidos para fechar uma área dessa. E já tinham várias vezes tomado não. Falei, vamos. Falei, vamos embora. Colocamos combustível no carro, descemos para Rifaina, fui devagarzinho, conversando com o corretor, fazendo amizade, tentando quebrar aquele gelo. Chegamos em Rifaina, conheci a área. Eles falaram assim para mim, me contaram toda a história de quem era dono da área. Falando assim, Bruno, quer conhecer ele? Eu falei assim, não, agora não. Eu vim conhecer a área, eu vou ligar para ele. Eu não vou conversar com ele pessoalmente. Chegar de supetão, né? Surpresa. Tá. Eu vou ligar para ele. Vamos voltar para a cidade? A gente vai subir lá no 2º andar da Jardim. Tem uma área... Qual é o nome? Uma varanda. Subi na varanda, peguei e liguei pro dono da área. Falei assim, olha, tô te ligando. Se você tá me ligando por causa daquela área, eu já falei para esses meninos
eu quero 3 apartamentos, eles estão me dando 2,5. Eu falei assim, não, eu tô ligando pro senhor para falar que a área do senhor é muito boa e que vale mesmo os 3 apartamentos pelo que eles querem construir. Eu vou lá na construtora falar com a construtora. Aí o cara falou, uau. Cara, opa, tem alguém diferente Mas fica no conversando embate, comigo. né? Ele quer 3 a 2,5, 3, 2,5. E Fica assim, aquele... vou ser bem sincero, tá? Vocês não precisam nem... ele foi assim, bem arrogante. Ele pegou e falou assim, eu tenho dinheiro, eu tenho uma filha só, casada com um cara que... Às vezes o cara tá num momento Tá num momento ruim. É. E aí ele falou assim, se não for desse jeito, eu não quero. Eu falei assim, mas eu tô ligando pro senhor pra falar que é desse jeito que eu vou lutar pelo senhor. Cara, minha moral, o homem mudou comigo. Mudou, no telefone ali, ele já mudou. Aí eu já chamei os É meninos. que ele entendeu que você tá construindo um negócio junto com ele, ele, para ele. Pra ele. Cheguei, falei pros meninos, liga na construtora, marca uma reunião. Cheguei numa mesa assim, ó, que nem essa daqui. Frigobar. E eu tinha vendido pra dona Érica. Eu não tinha vendido nada. Essa magnitude. Já estava partindo para uma incorporação. Uma incorporação. Cheguei na sala, vi tudo rapaz novo, falei assim, que área aquela aí? Fui conhecer a área lá em Rifaina, uma rua acima da praia. Imagina vocês levantando o prédio, fechando tudo com tapume, colocando a logomarca da empresa de vocês. Quanto custa essa propaganda, né? Em Rifaina, tá em alta, né? Há 7 anos atrás, 7 anos atrás, 6 anos e meio. Antes desse boom. Antes desse boom. A pandemia deu uma, né, uma acelerada. Falei assim, que área boa. Eu falei assim, deixa eu te perguntar, quanto que é um custo de um apartamento desse, de 60 metros quadrados, que vocês vão fazer? Aí passaram o custo. Aí eu falei assim, vocês estão deixando de fazer um negócio, vocês vão ganhar milhões por causa disso? Vocês já pensaram que a gente está nesse impasse por causa de tão pouco? Você tem visão total. Aí eles falaram assim, dá 5 minutos pra gente? Eu falei, dou. Marcos, eles saíram, os 3 saíram pela porta. Minha mão suava. Que nem tá aqui agora, conversando. Para com isso. Minha mão suava. E os 2 corretores, né? Antes, os 2 corretores chegou e falou assim, esse aqui é o Bruno, o gerente que a gente falou que começou lá na Jardine com a gente trouxe aqui para conversar da área. Aí eu conversei com eles esse assunto que eu falei com você. Saíram da sala, um corretor pegou e falou assim, você quer uma água? E falou pra mim, eu falei assim, quero, pega uma água. 1 minuto e meio, os 3 voltaram. Aí um pegou e falou assim, levanta aí. Eu levantei. Ele pega na minha mão. Vamos fechar o negócio porque você conseguiu abrir nossos olhos. Vou fechar o negócio. É isso aí. Fechei o negócio, Marcos. Aí rolou até a brincadeira. Põe a estátua dele lá do outro lado da praça, perto da igreja. Aí eu conquistei os corretores, gente. Foi aí que eu ganhei a confiança dos corretores. Essa visão total é interessante, porque no nosso mercado tem quem está vendendo e quem está comprando. Às vezes o corretor fica olhando o lado só de um ou de outro e aí não vai fechar. Não vai. Ele tem que conhecer os dois, aproximar esse negócio, é um imóvel, é um bem, um quer usar e o outro tem aquele bem. Mas assim, quando vai... sabe assim, essa interação com o cliente que você teve com a Érica, que também você teve lá com o pessoal. Lá da DIFA, na hora que você viu, você falou, mas peraí, você é um cara que tem visão. Você falou, quanto custa isso? E quem faz custo está preocupado com custo, com eficiência. Isso. Ele não vê que essas vantagens de estar num lugar diferente, que faz um tapume, vai fazer um sucesso, vai dar um upgrade na empresa, que o mercado ali é certeiro, né? Você já fez uma avaliação comercial assim, para poder disparar o produto. Isso é muito bom. Nesse papel que a gente tem, que é intermediador, que nós somos intermediadores. Exato. A gente não pode ver que tá alguém saindo no prejuízo. Exato. Eu não sirvo para fazer esse tipo de negócio. Se eu ver que não tá bom e que eu visse que ali, se eles fizessem, eles iam estar ruim, ia ser ruim para eles, não ia dar certo, eu nem ia, entendeu? Eu tentaria entrar num acordo.
Mas assim, tem que ser bom para as duas partes que você está intermediando. Claro. Ambos são clientes. Os dois são clientes. Eu costumo dizer que tem que ser justo para quem compra, justo para quem vende. Justo para quem intermedia. Mas eu digo o seguinte, de vez em quando eles mas falam você assim, sabe que na incorporação eu falo muito, pode ser incorporador gigante como um iniciante. Fala para ele, o negócio tem que ser bom e ótimo, bom ou ótimo para nós que estamos incorporando. Mas para quem está comprando tem que ser excelente. Porque se não for excelente para o comprador, no negócio não decola. Não decola. Você pode vender uma outra unidade, depois trava e não vira o prédio. Que é o que tem acontecido aí com alguns negócios que a gente viu no passado aqui em Franca, né? Fizeram um oba-oba aí e tal. Vamos fazer aí, sei lá, tipologias malucas, né? Com custo. É custo. É. E na verdade, e assim. Aí não entregou. Mas aí faz uma coisa que não entrega. Tem mapa pra mim. O que eu vejo, Marcos? Tem uma administração. E falta de contato com o comercial. Tem muitas vezes as pessoas acreditam. Tô dizendo isso porque tem pessoa que junta 2, 3 amigos, tem uma graninha, junta com outro que é engenheiro para construir, faz uma conta rasa e fala, nossa, dá para vender por tanto, custa tanto, não sei o quê, e faz tudo da cabeça deles. No papel de pão. Não escuta o mercado. Então, tem que escutar, gente. Escuta um dirigente imobiliário. Precisa escutar o mercado, precisa escutar o corretor. Precisa. Que vai ter a visão que produto que ele faz e qual o produto que a pessoa também aceita e compra. É assim? Isso mesmo. Que faz ele entrar numa imobiliária, eu quero comprar. Igual ele entra numa loja. É isso aí. É desse jeito mesmo. Mas, Bruno, esse da Jardine, esse primeiro momento com os corretores que incorporou, eu já entendi. Ele deve ter entendido, né? Vamos ver se eu acertei. Que realmente você fez um negócio de uma incorporação que eles tinham tentado fazer há muito tempo e não conseguia. Aí você fez isso e levou esse produto para dentro da imobiliária. Perfeito. Aí eles entenderam que você está trabalhando para eles? Ou demorou ainda? Não, ali a gente já começou a entender. Porque aí eles entenderam que, na verdade, eu não cheguei ali para somar, eu cheguei para multiplicar. Exatamente. Você não chegou para dividir, né? Você chegou para somar e multiplicar. Isso é que é bom. Aí, o que eu percebi, Marcos? Que eu mesmo, Bruno, eu estava me limitando em algumas crenças que eu tinha pessoais. Então, essas crenças pessoais que eu tinha não estava fazendo eu alavancar mais na questão do mercado imobiliário. Porque assim, sempre quando eu entro numa coisa, eu entro muito de cabeça. Eu quero fazer o negócio acontecer. Se eu tô ali, se eu tava na Telefoto e tinha um estúdio da Telefoto, eram 3 lojas, eu queria que aquela loja fosse referência, que o estúdio de lá fosse o melhor. Então assim, eu peguei essa questão da Jardine e falei assim, eu preciso mudar algumas crenças minhas. Tem gente que pensa assim, ó. Tem gente que pensava assim. Eu não gosto de caminhonete. Tem caminhonete, mas eu não gosto. Quem que é o homem que não vai gostar de uma caminhonete? Pode. Não tô falando a caminhonete, sim, mas um carro. Bom, bonito, confortável de andar. E ali eu comecei a ver que a minha crença estava totalmente blindada. Não é que eu não gostava. É que não tinha dinheiro para comprar. Aí é mais fácil você falar que você não gosta do que você correr atrás do dinheiro e comprar. Aí Humberto chegou e falou assim, vamos fazer um curso? Falei, vamos, quem que é? Dá uma olhada nesse cara. Aí a gente começou a olhar, o Wendel Carvalho, né? Falei, então tá. E aí, curso, essas coisas, tudo que eu corri atrás pra empresa. Aí fui lá, achei, peguei o hotel, fui para Campinas. Eu participei de uma imersão do Wendel Carvalho de 3 dias. E assim, ó, libertadora. Porque quando eu voltei de lá, eu falei pro Humberto, falei assim, eu dou conta de 15 corretores.
Aí ele pegou e falou assim, eu confio. Eu falei, então eu vou começar a contratar. Eu tinha 8. Eu contratei 3. Sabe o que aconteceu? 3 dos antigos foi embora. Ah, Aí eu fui lá e contratei 2. eu costumo dizer que deixou espaço para entrar outro no lugar. Outro no lugar. É porque, às vezes, assim, não estou julgando a pessoa, mas o profissional. Aquele tipo de profissional que não quer A mudança, se adaptar, não quer se atualizar, não quer mudar, ele vai ficando para trás mesmo. Tá tudo certo. Aí deu espaço para entrar novo. Novos corretores. Aham. Aí eu contratei mais 2, saíram mais 2. Então, dos meus 8, ficaram só 3. Dos meus 8 que eram mais... que já estavam Você no foi mercado. apresentado, Foi né? apresentado. O resto foram todas as pessoas, corretores que foram formados. Nenhum chegou como corretor. Então, assim, teve pessoas que eram gerentes de produção em fábrica, teve pessoas que eram de fábrica, foi trabalhar, conhecidos meus, conhecidos do Humberto. E aí eu comecei. Aí ficou os 3, os mais 5, então eram 8. Aí comecei a contratar, fiquei com 14, 15 corretores. E isso foi em março de 2018. 2018 a gente foi pro Wendel Carvalho. Em junho eu tava de caminhonete. Olha só. Em junho eu já tava de caminhonete. Então, assim, passou 3 meses, eu falei assim, eu vou comprar uma caminhonete. Aí o Humberto pegou e falou, caminhonete você vai comprar? Eu falei, eu vou comprar uma L200. Ele falou assim, não, você não vai comprar L200 não. Você vai comprar minha Amarok. Olha Então só. tá, vou comprar sua Amarok. Comprei a Amarok dele. Era um consórcio, paguei ele. Você sabe que você falou uma coisa que as pessoas não fazem. Eu fiz muito curso na minha vida. Eu fiz curso em São Paulo, para você ter ideia, que a moça que aplicava o curso, ela era de uma religião, aquela que que não trabalha no sábado. No sábado. Adventista. Né? Adventista. Então o curso começava às 6h30 do sábado. Do sábado em São Paulo. Cara, rasgou até 2h30 de sábado para domingo. Tá? Deu essa? No domingo começava às 7h e foi até às 11h do domingo. O Wendel Carvalho é isso também. Para fechar. E as pessoas não querem dar esse tempo, dar essa virada de chave, dar esse choque, entendeu? Então isso é muito importante na vida. Pessoas que mas não tem um curso desse durante a semana? Não, mas tal dia eu não posso. Não é pode. Para tudo da sua vida, vai. Porque pesquisa, igual você falou hoje na internet, você pesquisa, você tira informação, tem comentário, tem um monte de coisa, né? Às vezes a gente recomenda uns cursos aí e o pessoal fica a vida inteira procrastinando, né? Com crenças limitantes e tal. E às vezes até abandona. As pessoas, viu? Às vezes você abandona a profissão de corretor, mas você vai abandonar toda a profissão que você abraçar. Porque está dentro de você, igual você falou, você tinha uma crença, você foi lá e tirou aquilo. Tirei. Cansou pra caramba esses 3 dias. Né? Não, mas cansou, cansa. Mas te libertou. Libertou. Aí, ó. Libertou. Maravilha de exemplo. Aí eu comprei a caminhonete e aí fui lá, era um consórcio, faltava 50 parcelas. Eu quitei em 6 meses as 50 parcelas. Porque eu voltei totalmente transformado. Eu podia vender depois do meu horário e no sábado. Eu fui o melhor corretor. Minha média salarial foi assim de 18 mil reais naquele ano. Olha que maravilha. De janeiro a janeiro, 18 mil. Quando foi 18, foi em 20 que você foi lá na imobiliária para alugar o prédio da Paulo VI? Foi. Foi 2020? Foi no começo da pandemia. No começo da pandemia. Começou a pandemia, fechou tudo, deu aquela. Fechou tudo, aí era uma escola de dança que tinha lá. Escola de dança. E escola de dança o cara teve que sair, coitado. Mas a virada de chave para abrir lá, essa unidade foi quando. Porque assim, eu tenho na minha cabeça que eu tenho que fazer 2 cursos todo ano. 2 cursos todo ano. E aí eu comecei a pesquisar. Porque a gente vendia uma média de valor de 3,5 milhões. Eu falei, eu preciso aumentar meu valor, eu preciso vender mais. O que eu vou vender? Eu vou vender casa de alto padrão. E aí eu comecei a pesquisar o Ricardo Martins, lá da Buy Broker, em Goiânia. Falei, Ricardo era super acessível naquela época.
Eu fui pra lá, junto com mais uma galera, os corretores, pra vender casa de alto padrão. Eu tenho contato dele até hoje, mas eu acho que hoje ele não atende mais, não. Não atende, ele já parou. Aí o que eu fiz? Eu me interessei muito pelo modelo My Broker, o que era feito lá dentro, como que era, né? E aí eu deixei os corretores mais por conta do Ricardo e eu fui pegar toda a parte... Eu rodei um monte de loja. Falei com o diretor, com o gerente, RH. Na My Broker ali, o último dia, um dos sócios dele falou assim, amigo do céu, você pergunta tanto, já deu, né? Não, O cara você tá exaurindo, né? Aproveitando, né? Aí foi onde eu cheguei pra ele. Falei assim, Humberto, cara, vamos nadar contra o que tá acontecendo. Então, na pandemia, vamos pra cima. Ele falou, meu, bora. E ele tava em Goiânia. Tanto que na noite que eu cheguei, eu falei, eu vou buscar uma comida japonesa lá pro lado da Paulo VI. Eu falei, é naquela avenida que vai abrir uma unidade, já vou buscar lá, eu vou subir ela. Na hora que eu comecei a subir, já vi lá, Parra Imobiliária, aluga. Aí eu falei assim, amanhã eu vou lá. Aí já fui, corri atrás de locação, toda aquela reforma, que ficou uma loja maravilhosa, né? Foi linda. A reforma lá dentro gastou um valor bem... Mas a gente vai fazer o seguinte, essa aí agora a história, depois que a gente conheceu, que foi nesse evento do prédio da Paulo VI, nós vamos fazer outro bate-papo. Beleza, okay? Fechado. Tá? A sua história até aí tá fantástica. Eu até prefiro, assim, porque vem novidade. Não, e você tá com a agenda cheia, eu vi que você já olhou no relógio aí, você tem cliente para atender, eu também tenho. Né? Mas assim, é que a gente gosta dessa pilha toda e vamos deixar o pessoal curioso. Vamos. Tá? Porque vai vir novidade. Vai vir novidade aí. Então aí vai ter a história da Paulo VI, que cresceu pra caramba. Isso. Depois teve a sua saída. Tem a Gerato. Com 10 meses a gente está fazendo. Faz 10 meses que a gente 10 meses já deu. E vai ter uma surpresa. Isso. Beleza. Valeu, Fechou, Marcos. Bruno. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal.